A Câmara discute neste momento o texto da PEC dos precatórios. A proposta limita o pagamento desses recursos para o ano que vem e também altera o teto de gastos do governo federal, garantindo o pagamento do Auxílio Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, passou a tarde reunido com líderes da base do governo e da oposição, tentando construir entendimento e angariar votos suficientes para aprovar o texto da PEC dos precatórios no plenário da Câmara. As reuniões foram realizadas a portas fechadas na residência oficial. A proposta é o único item na pauta da Câmara nesta quarta-feira, mas além de ser polêmica e causar enorme divisão entre os deputados, foi pautada para um dia depois do feriadão, o que é um desafio a mais para o governo. Para aprovar qualquer proposta de emenda à Constituição, são necessários 308 votos no plenário da Câmara em 2 turnos. Após a reunião com o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, o líder do governo, deputado Ricardo Barros, afirmou que acredita na aprovação do texto e que é possível concluir os 2 turnos da votação ainda nesta quarta. Inicialmente, a votação do texto seria estritamente presencial, mas ao longo do dia a mesa diretora da Câmara resolveu permitir a votação remota para os deputados que estão fora de Brasília em missão oficial. O texto gera polêmica porque altera o teto de gastos do governo federal, gerando uma folga para o pagamento do Auxílio Brasil, o programa que substitui o extinto Bolsa Família. Segundo os cálculos do relator da proposta, deputado Hugo Mota, com a aprovação da PEC, o governo terá uma folga de 40 a 50 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, além de 39 bilhões pelas mudanças das regras fiscais. Além disso, a PEC prevê limite no pagamento de precatórios. Esse limite vale até o fim do regime e para o próximo ano será igual ao pago em 2016 com correção do IPCA no acumulado do período. Precatórios são dívidas do governo com pessoas físicas e jurídicas que já transitaram em julgado na Justiça. Ou seja, não há mais como recorrer. A Ordem dos Advogados do Brasil é contra a PEC dos precatórios e aponta que a proposta é inconstitucional. A nota a que a reportagem teve acesso afirma que a proposta fere o princípio da separação de poderes, já que desconfigura a autonomia do judiciário e a autoridade da sentença judicial, e também fere a Constituição por permitir que o teto ultrapasse o limite de gastos. Partidos de oposição são frontalmente contra a proposta. O Partido dos Trabalhadores e o PSOL fecharam questão contra o texto, ou seja, espera-se que todos os membros destes partidos votem contra a proposta. Caso contrário, o deputado pode ser punido. Alguns parlamentares argumentam ainda que o texto poderia prejudicar o pagamento de precatórios de professores e servidores públicos. Essa foi uma das concessões negociadas nesta quarta-feira entre líderes e o presidente da Casa. Graças ao empenho de toda a categoria, que ficaria no prejuízo se essa proposta do governo Bolsonaro fosse aprovada aqui, de 10 anos parcelando os precatórios, os professores ficariam no prejuízo porque teriam dificuldades grandes para receber o rateio do precatório do Fundef, que nós aprovamos aqui, derrubando o veto do presidente da República e fazendo promulgar a Lei 14.057, no artigo 7º, que prevê os 60% dos professores. Hoje, nós tivemos uma reunião com o presidente Arthur Lira e tratamos a respeito da proposta que está sendo colocada, que está sendo trazida a esse plenário. E nós levamos à voz o sentimento dos professores à mesa, pedindo que a primeira parcela, ao invés de ser de 30%, fosse de 60%, porque aí o governador, o prefeito que recebe o recurso, já passa direto para o professor cumprindo o que está escrito na lei. Há a possibilidade dessa primeira parcela ser de 40%, não é um acordo de todo ruim. Nós temos dialogado junto às lideranças no Nordeste, no Norte e Nordeste, as lideranças sindicais, os professores, e a proposta me parece ser uma proposta possível, aceitável pelos professores. Então, parcelando aí em 2 anos, chegando aos estados e aos municípios, em 2 anos, a soma de 60%,
é a mesma coisa de dizer que os professores não vão receber de uma vez, mas receberão o rateio dos precatórios em 2 vezes. Outros deputados defendem que a aprovação da proposta é necessária para o pagamento do Auxílio Brasil. Nós temos hoje no Brasil cerca de 15 milhões de brasileiros desempregados que estão passando necessidade, muitos até passando fome. E hoje essa casa tem a oportunidade de dar a esses brasileiros um pouco de esperança, voltando à PEC que está sendo pautada hoje. O Auxílio Brasil, que é do governo Bolsonaro, é um auxílio que vai botar comida na mesa de milhões e milhões de brasileiros que estão passando fome. E eu estou vendo aqui hoje muito discurso demagogo, querendo proteger apenas pensando na eleição do ano que vem e esquecendo que quem está na rua passando fome tem pressa e precisa botar comida na mesa. Essa PEC tem que ser votada e aprovada hoje. O Ministério da Cidadania afirmou em nota que, independente da aprovação da PEC dos precatórios, o Auxílio Brasil passará a ser pago para mais de 14 milhões de pessoas a partir do dia 17 de novembro, com uma correção acima de 17%, isso para os que já eram assistidos pelo Bolsa Família. A nota diz ainda que, a partir de dezembro, após a aprovação da PEC dos precatórios, o governo pagará um complemento que garantirá a estas famílias o valor mínimo de R$ 400 até dezembro de 2022. Segundo o Ministério da Cidadania, em dezembro o número de famílias atendidas passará a 17 milhões, zerando a fila de espera e alcançando 1/4 da população. A pasta afirma ainda que é compromisso do governo federal ampliar de forma contínua o alcance das políticas socioassistenciais, superar a pobreza e minimizar os efeitos da desigualdade econômica.